Sabe aquele dia que a gente está num momento assim muito consciente? Durante a semana, eu vim buscando, até conversei com alguns irmãos, que eu queria falar algo novo, algo que tocasse meu coração e que eu pudesse compartilhar com a igreja e trazer mesmo um avivamento interior, sabe? Só que tem momentos que o Senhor, Ele quer falar conosco em palavras como brisa suave, e que é o que nós precisamos hoje, mas também como algo muito consciente. É bom quando a gente ouve a palavra, a gente sente esse regozijo que nos faz pular e falar em línguas, isso é muito bom. Mas hoje, na verdade, o que o Senhor fala para mim é para eu conversar com vocês. A gente pode conversar aqui. Eu não venho com a pregação do eis que te digo. Hoje eu preciso conversar com vocês. Na verdade, é algo que o Espírito Santo tem liberado para nós como igreja nesse tempo. Amém? Hoje é dia 1º de outubro. Você já parou para pensar? Estamos aí a 3 meses do fim do ano. Pertinho de acabar. 2023 tem sido um ano de muitos acontecimentos, pelo menos na minha vida. E nesse último mês, em especial, foi assim, foram muitas movimentações. Essa semana em especial, foram 3 velórios. Nós perdemos 3 pessoas, 3 entes queridos. Nós enterramos gente. Nós celebramos bebês que nasceram, bebês que quase nasceram, que estão aí para nascer. Temos muitos bebês aqui que estão na portinha para nascer. Nós temos aqui pessoas que receberam notícias de portas de emprego que se abriram e portas de emprego que se fecharam. Pessoas que receberam notícias de enfermidades seríssimas, onde o desespero bateu o coração, mas com a confiança em Deus, a pessoa ela pôde contar um testemunho. Tanta coisa está acontecendo. Então, assim, tem hora que a gente precisa parar um pouquinho, observar o que o Senhor está fazendo para entender as movimentações, para que assim a gente possa se mover. Quem está comigo aqui? Nós estamos juntos com um propósito. Esses acontecimentos vêm sobre a vida dos irmãos e a gente precisa entender que nós estamos nas vidas uns dos outros para contribuir, para colaborar, para ajudar, para fortalecer. E talvez você seja a pessoa que está precisando ser ajudada. E eu quero dizer, nós estamos aqui, nós somos família, nós somos um corpo. Irmãos, há um desespero no meu coração. E eu não estou falando isso de forma emocional. Eu quero que a igreja seja uma bênção. Não, eu estou falando isso de forma consciente. Nós estamos aqui para cumprir um papel. E o Senhor, Ele nos pergunta, vocês estão cumprindo a parte de vocês? Vocês estão cumprindo o papel de vocês? Tudo que eu peço ao Senhor é para que a nossa igreja não seja reconhecida pela música, que não seja reconhecida pela parede preta, pelas luzes. Aquela igreja, a igreja da parede preta. Aquela igreja, a igreja que tem a música, que tem um ministério de dança, assim, assim. Eu não quero que a igreja seja reconhecida pela figura de alguém, de um ser humano. A igreja do fulano de tal, a igreja do pastor tal. Não, não, não. O Espírito Santo tem uma proposta para essa casa. Que sejamos reconhecidos pelo nome do Senhor. Que sejamos reconhecidos pela presença de Deus. Que até sejamos reconhecidos de forma negativa para alguns que não vão aceitar os princípios que nós carregamos. Aquela igreja que se diz preconceituosa, aquela igreja que não aceita um, não aceita outro. Não, nós aceitamos, mas nós rejeitamos o pecado porque nós seguimos a palavra. Então,
existe uma proposta de Deus para esse lugar. Eu não vou nem pedir para você dar glória a Deus, aleluia, porque eu quero mesmo que você tenha consciência do que eu vou falar aqui nessa noite. Porque são poucas palavras, são coisas tão simples, mas é o que o Espírito quer fortalecer em nosso meio. O que é a igreja? Quando eu te pergunto, o que é a igreja? Muitos vão dizer, é um lugar, é um espaço físico, é um momento onde pessoas se reúnem para cantar, para abraçar, para se ver. O que é a igreja? O que você entende dessa palavra, igreja? O Espírito Santo, ele tem nos levado a um lugar de entendimento sobre o que é a igreja, para que nós possamos viver o que é ser igreja. Efésios 2, 11 ao 22. Eu quero ler aqui com vocês uma palavra que Paulo disse. E eu quero que você venha conversando aqui comigo, para a gente construir um entendimento. A finalidade é participarmos dessa mesa consciente, participarmos dessa mesa de forma digna, não de forma mais indigna, porque muitos estão participando dessa mesa de forma indigna, sem discernir o corpo do Senhor. E quando nós falamos corpo, nós estamos falando igreja. Efésios 2, do 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, se diz aí para o seu irmão, em Cristo Jesus, você, fala aí para ele, você, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, diga, um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Diga aleluia. Jesus, através de Pedro, o coração inspirado de Pedro estava ensinando o evangelho que foi o que Jesus ensinou. Se você analisar todas as parábolas, todos os ensinos de Jesus, você vai ver que tudo que ele dizia se resumia a um ensino: o evangelho do reino. O evangelho do reino. Hoje nós estamos aqui porque Jesus um dia ministrou o evangelho do reino. E eu vejo tão poucos cristãos entendendo o que é esse evangelho. Em tudo Jesus disse, porque o reino de Deus é semelhante a... Você vai sempre ler Jesus falando sobre o evangelho
do reino. E eu vejo muitas igrejas abertas, muitos cristãos ensinando, pregando, falando de tantas coisas, mas quando nós falamos o que é evangelho do reino, pouco nós entendemos sobre isso. Que tal a gente começar a falar o que Jesus falava? Começarmos a entender o que Jesus estava querendo ensinar? A gente às vezes se perde no caminho. Paulo que estava dando continuidade, reproduzindo o que Jesus ensinava, o evangelho do reino. E uma dessas bases, Paulo estava ensinando sobre o que é ser igreja. Fiz algumas anotações e eu quero te falar. Diga assim comigo: igreja, diga mesmo, igreja não é um prédio. As pessoas falam muito o que é igreja. Aquele espaço físico montado, aquele prédio construído. A gente pode até chamar isso de igreja, mas igreja não é um prédio. A gente se reúne num prédio, mas igreja não é um prédio. Diga comigo: igreja não é um ponto de pregação. Aqui nós pregamos, nós falamos da palavra, mas o original sentido igreja não é ser um ponto de pregação. Diga comigo: igreja não é um hospital. Não, a igreja não é um hospital. Tem cura, tem restauração, mas igreja não é um hospital. Se você tratar a igreja como hospital, você vai vir para cá somente quando você tiver o quê? Doente. E quando você tiver curado, o que tu vai fazer? Ah, não, vou ficar aqui para passar uns diazinhos, né? Acontece isso? Quando você vai para o hospital, você só vai para um hospital se você estiver doente. Não existe outra razão que te leva lá. E quando você se cura, você quer logo ir embora. Ninguém quer montar um acampamento e ficar lá morando no hospital, porque gosta do hospital. Ninguém gosta do hospital, só vai lá por uma obrigação. Então a igreja não é para ser tratada como um hospital, apesar de curar, apesar de trazer restauração para a vida de alguém. Diga comigo: igreja não é um clube. A igreja não é um clube, um lugar para você chegar, se entreter. Você paga uma carteirinha, você paga lá mensalmente um valor, né? Você se torna membro de carteirinha. Então você chega lá, tem um momento de lazer, um momento de entretenimento. Aí quando você enjoa, você se cansa, tu volta para tua casa e esquece tudo que está lá. Igreja não é um clube, ok? Então, o que nós vamos entender sobre o que é a igreja? O que nós vamos ler na palavra, a definição sobre o que é a igreja? Igreja é uma família. Diga comigo: família. Talvez você fale a palavra, reproduza o que eu estou te pedindo para reproduzir, família, mas você não consiga entender o que é a família. Você não sabe o que é a família, porque talvez você veio de uma família completamente desestruturada. Então você não tem referência do que é a família. Mas a proposta do Senhor para nós é sermos uma família. Nós estamos aliançados por conta de uma ancestralidade, Cristo Jesus. Nós somos chamados de família porque nós chamamos todos pelo mesmo Pai. Pai nosso. Então se eu digo que é Pai nosso, então o meu pai é o teu pai também, então nós somos o quê? Irmãos. Então nós somos família. Família, ela projeta, diga comigo, aliança. Fica comigo. Amém? Isso aqui, olha, isso aqui é algo que parece ser muito superficial, mas é muito profundo. É muito intenso. E é muito importante. Diga, aliança. Quando eu falo de aliança, eu estou falando de amor. Isso não significa que eu gosto de você. Não estou falando de uma aliança de gosto.
Estou falando de aliança de amor. Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Deus não gosta de você. Quando eu digo que eu gosto de você, eu estou dizendo para você que você faz o meu gosto. E com todo amor, e com todo respeito a todos vocês, nem todos vocês fazem o meu gosto. Tem uns que são muito assim. Tem uns que são muito assim. Mas ainda bem que o mandamento não é gostai uns dos outros, como eu vos gostei. Ainda bem que o mandamento é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando o seu filho te desobedece, você abandona ele? Dá vontade. Mas, por que você não abandona? Porque a sua aliança com ele não é uma aliança de gosto, é uma aliança de amor. E gostar está aqui. Amar. Quem está entendendo o que eu estou falando? É um outro nível, Diogo. É um outro lugar. Mas aí que está. Nós precisamos passar a viver esse amor. A parar de encarar o evangelho, encarar ser igreja com esses olhos, com esse olhar de gostar. Sabe de uma coisa? Para começar aqui falando, eu atendo muita gente. 50%, acredite, 50% é daqui da igreja. Os outros nem são daqui. A maior parte das pessoas hoje estão em conflitos. E essas pessoas, uma das coisas mais faladas é: Johnny, não gosto mais da minha igreja. Quero sair da igreja que eu estou. Quero trocar de igreja. Aí me perguntam, qual igreja que é melhor? Como eu posso fazer? Querem trocar de igreja. Mas por quê? Eu até quero destacar aqui uma coisa, que às vezes a gente fica vislumbrado com o crescimento do evangelho na nação brasileira. Obrigado. Diga, liberta ele, Jesus. Liberta mesmo. Então, volta para cá. Muitas pessoas dizem, o evangelho, o cristianismo está crescendo no Brasil. Mas se você for olhar bem, o que eu vejo muito acontecendo, na verdade, é um trânsito de cristão de igreja para outra, de igreja para outra. Fica aqui, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Eu não estou falando dos irmãos que se movem por um propósito. Eu estou falando dessa coisa de gente que fica aqui, não gosto. Porque é assim que funciona hoje. Tem um negócio assim. Não gostei da música. Eu gosto mais que cantem outra música. Não gostei que fizeram isso. Eu gostaria que fosse desse jeito. Aí a pessoa, não gostar ou gostar, aí quer se mover de acordo com o seu gosto. E esquece qual é a proposta do Espírito para nós como igreja. Nós não estamos, vou repetir para alguém entender, nós não estamos firmados em uma aliança de gosto, nós estamos firmados em uma aliança de amor. Se Cristo desistisse de nós, assim como a gente é fácil para desistir das coisas. Quando que uma criança precisa trocar de família? Quando que uma criança precisa trocar de família? Quando ela está sendo maltratada. Obrigado, Aline. Uma criança precisa trocar de família quando ela está sofrendo um tipo de abuso. Então, eu sei que existem pessoas que estão vinculadas a uma igreja que se chama de família, mas está vinculada a essa igreja por um tipo de abuso.
sofre algum tipo de abuso, algum tipo de manipulação. E se você está sofrendo esse tipo de situação, saia dessa família mesmo, troque de família mesmo, porque isso nem é para ser chamado de igreja. Agora, se eu estou aqui, vou almoçar na casa do Bruno e da Ana, estrogonofe maravilhoso, aí chego lá, como lá daquela comida boa, sou bem recepcionado e falo, quer saber uma coisa? Vou trocar de família. Agora não vou mais ser, Sirlene, valeu, tá tudo bem, muito obrigado, tchau, tchau. Agora você da família lá do Bruno e da Ana, não quero mais. É assim que funciona? Nós precisamos entender o que é sentido igreja, o que é aliança de família. Irmãos, nós precisamos entender o propósito das coisas. Eu acredito sim, que existem tempos determinados, estações para cada pessoa. Mas existem pessoas que já estão firmadas nisso, porque hoje as pessoas elas vivem de relacionamentos, se relacionam com pessoas como se elas fossem descartáveis. Relacionamentos descartáveis. Eu venho, me aproveito de você, uso você, me beneficio do que você pode fazer por mim, e quando eu observo que aquilo acabou, já foi legal, já deu, eu, como se diz aí, meto meu pé e vou embora. Esqueço a existência daquela pessoa. Volta. Qual é a proposta do Espírito Santo? Qual é a proposta de Cristo para a igreja? Por que você está aqui? Eu posso te afirmar com toda certeza que ser igreja não é se reunir aqui para um culto. Isso é uma das coisas que vou falar para você. Você pode até achar isso muito errado, mas eu afirmo com convicção. Culto, meu irmão, não é nem o mais importante que a igreja deve viver e fazer. Culto. E sim, existem muitas igrejas que vivem de culto. Mas culto assim pode até gerar personagens, teatro, sabe? Mas a proposta de Cristo para a igreja não é ser um teatro, não é ser um parque de diversões, não é ser um cinema, um lugar para você se entreter. Porque está aí um outro ponto. Quando a gente vai perguntar para algumas pessoas sobre o que é a igreja, elas montaram uma concepção de que a igreja é um lugar para se entreter. Ouvir uma música, reencontrar um amigo. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja não é lugar de relacionamentos descartáveis. Igreja é uma família. Igreja é um corpo. Talvez todos vocês que chegaram aqui, os irmãos que foram apresentados, sabe o que seria interessante fazer? Lembra daqueles votos que são pronunciados no altar quando alguém se casa? Seria interessante a gente fazer esses votos. Eu prometo diante de Deus e dessas testemunhas amar a família. Você pode dizer? Eu prometo diante de Deus e dessas testemunhas. Olha para a testemunha do seu lado aí. Diga, eu prometo amar a família. Eu prometo respeitar a família. Eu prometo defender a família. Eu prometo proteger a família. Diga ainda com força, eu prometo cuidar da família. Eu prometo honrar a família. Eu prometo dar a minha vida pela família. Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Ei, psiu.
até, né? Até que a morte nos una na eternidade. Se você não está pronto para cumprir esses votos, você não entendeu o que é ser igreja. Você não está pronto para viver igreja. Igreja é um corpo. De modo que, se minha mão ela fica doente, eu não vou ficar, essa mão doente, essa mão chata, essa mão velha. Você fica fazendo isso com o teu corpo? É assim que funciona? Você fica falando mal das partes do seu corpo? Se você faz isso, meu irmão, vem cá que eu vou orar para Deus te libertar. Corpo, sentido de corpo. Vamos lá entender o que é corpo. Corri, brincando de bola. Não, eu não, Jéssica. Dando uma de futebolista. Lembra? E foi com tudo. E vai. Pô! A bola foi com um pedaço do dedo junto. Arrancou aquele tampão do dedo do pé. Quem nunca? Vamos lá. O que Jéssica fez com um dedo que ficou machucado? Amputou? Cortou fora? O que Jéssica fez? Não vamos nem falar como que foi cuidado. Mas foi cuidado. Irmãos, nós, quando temos uma parte do nosso corpo ferida, a gente esconde. Quando nós temos uma parte do corpo ferida, a gente protege. Se é meu ombro que está doendo, alguém chega logo querendo falar comigo, eu vou para trás. Espera aí, irmão. Eu escondo, eu ponho para trás, eu protejo a parte que está ferida. E tem gente que não está entendendo o que é ser corpo, que quando vem a parte que está ferida, ao invés de proteger, joga para frente, expõe. E revela. E põe para julgamento, e põe para ser mais machucado ainda. Sem considerar que quando essa parte do corpo se fere novamente, ela também está sendo ferida. Tem gente que está num barco só, cheio de gente, e quer furar a parte do barco que está o outro irmão. Esquece que essa pessoa também está dentro do barco e está afundando junto. Vamos entender o que é ser corpo. Vamos entender o que é ser igreja. Vamos discernir o que é esse momento aqui. Porque tem muita gente que está se achando digno. Não, porque eu pego o pão e a ceia, porque eu não estou pecando durante o mês. Então vou lá, vou participar da ceia do Senhor. Mas não olha nem na cara do irmão. Não sabe nem quem está do seu lado. Igreja não é, diga comigo ainda, igreja não é elevador. Por que um elevador? Porque está todo mundo junto, pertinho um do outro, só com o interesse de subir. Mas não fala, não olha na cara da pessoa que está do lado. Não precisa saber o nome da pessoa e automaticamente não fala o meu. Não tenho nenhum tipo de relacionamento, só quero subir, por isso eu me permito ficar colado com essa pessoa. Você não está entendendo o que é evangelho, você não está entendendo o que é igreja. O Senhor está nos chamando para esquecer tudo que a gente está vivendo, esse formato, essa cultura. Sabe por que eu estou falando isso? Gente, em nome de Jesus, eu repito isso para que vocês entendam e tenham certeza. Eu não estou aqui para poder denunciar e ofender pessoas. Ao contrário, eu exponho para que a gente se observe, que a gente faça uma análise interior e a gente se conserte.
Jesus contava parábolas, que muitas delas nem eram fatos reais. Eu tenho fatos reais da história real. Nem são parábolas, eu queria poder contar como se fossem parábolas, ou seja, histórias que não são verdades, mas eu tenho histórias reais do que anda acontecendo no meio do povo de Deus. Coisas do tipo, estou com tia Jane, que todo mundo sabe que está num momento difícil da vida, lá no hospital, internada, entre a vida e a morte, meu coração apertado, eu lá orando ao Senhor para trazer vida para aquela mulher, para trazer cura para aquela mulher. E os irmãos da igreja perguntando como é que ia ser o ensaio. Não, você não está entendendo, eu estou com a minha tia, a pastora, internada. Tá, mas beleza, ok, e o ensaio? Você não está entendendo. Cancela o que você está fazendo. Eu estou falando de gente que está doente em casa, dando uma crise de ansiedade e pré-infarto, sozinha, e a pessoa falar que não pode ir porque tinha que arrumar a casa. E aí? Onde que a gente se perdeu? Onde que a gente caiu? Você está pensando que você está vivendo o evangelho, meu irmão? Desculpe te desconstruir o teu castelinho de areia. Você está muito enganado. Você não está entendendo. Evangelho, igreja, não é se reunir para vir para o culto. Evangelho é entender o que é família. É entender que a pessoa que está do meu lado é um irmão que Deus colocou na minha vida para eu cuidar. É entender que não é o meu gosto que vai permanecer, que vai prevalecer. É entender que o amor, a aliança de amor, que eu fui amado, agora eu vou amar. É sobre isso. É sobre manifestar a graça que me alcançou. Mas o fulano de tal não merece. Porque isso é um problema da igreja. Esse é um câncer na igreja. A pessoa não entender o que é graça e querer ficar medindo o que o outro faz, o que o outro não faz, medindo quem merece e quem não merece. Você não tem nada a ver com isso. O dono do amor não é você. Quem é você na fila do pão, meu irmão? Você não está entendendo, é Ele que é o amor. Mas o fulano me assaltou, eu tenho que amar. Ele merece amor? Não, não merece amor. Mas o fulano estuprou, ele merece amor? Não. Assim como você também não merece. Mas Ele nos alcançou pela graça. E de graça nós vamos liberar para esses. Não é sobre nós. Não é sobre você. Largue os seus títulos. Saia desse lugar. Largue essa posição. Cuide de gente que você vai estar fazendo a obra. Você vai estar sendo igreja. Repita comigo. Vamos treinar agora. Não é mais. Fala mesmo. Não é mais minha comida. Agora é nossa comida. Não é mais meu casaco. Olha para o irmão e diga: agora, a partir de agora. Você fala com convicção, por favor, diga: a partir de agora é nosso casaco. Diga aí: não é mais o meu carro. Olha para ele e fala: é nosso carro. Diga para ele: não é mais minha casa. Diga para ele agora: é nossa casa. Diga mesmo para ele, aperta a mão dele e fala: não é mais meu dinheiro. Diga: agora é nosso dinheiro. Ah, você que riu, agora aperta a mão dele e diga ainda: não é mais minha dívida. Diga para ele: é nossa dívida. Isso não é meu, é nosso. É nosso.
é nosso. Quem está entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Chora lá, chora lá, bababaia, chora lá. O Espírito Santo vem sobre nós e Ele nos faz entender o que é o sentido de ser igreja. Vamos viver o que é igreja. É a anatomia que diz, meu irmão. Eu estou aqui de cima desse altar, olhando para todos vocês. São várias pessoas que estão aqui. Mas de todas as pessoas que estão aqui, existe uma que eu não consigo ver. Existe uma que eu não consigo enxergar. Eu mesmo. Sabe por quê? Porque eu não fui feito para olhar para mim. Eu fui feito para olhar para você. E você foi feito para olhar para mim. 2 olhos. Vamos olhar mais uns para os outros. Largue esse teu umbigo. Olha para o outro. Olhe para a condição do outro. A paz do Senhor, irmão, tudo bem? Não dá nem tempo de ouvir falar, irmão, não. Se o irmão não estiver bem, não dá nem tempo de ouvir ele falar se está bem ou não. Relacionamentos frios, superficiais. Chega com isso. Chega disso. Não, você está bem, irmão? Está bem mesmo? Tem gente que é assim comigo. Eu posso falar assim, não, está tudo bem. Não olho nos olhos e... Johnny, eu sei que você não está bem, Johnny. Né, Mari? Will. Cuidado um com o outro. Gente, tem uma coisa. Quando eu vim para a igreja, assumi a igreja, um monte de gente chegou para mim e falou assim, Johnny, meu Deus do céu, que desespero. Você precisa de um mentor. Você precisa de um apóstolo. Você precisa de um pastor que vai cuidar de você. As pessoas estavam desesperadas comigo. Você precisa de alguém para cuidar de você. Você precisa de alguém. E aquilo entrou na minha cabeça. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho que ir atrás de um pastor. Eu tenho que ir atrás de um apóstolo. Eu tenho que ser cuidado por um apóstolo. Eu tenho que ser cuidado. E fui até atrás de alguém. E a pessoa me desprezou. Falou, não, Jorge. Não. E eu fiquei triste. E voltei para casa. E eu fiquei, meu Deus, quem vai cuidar de mim? Até o momento que Deus abriu os meus olhos. Seu bobo. Olha, abre os teus olhos e veja aí. Quem está do seu lado? Quem eu coloquei do seu lado? Eu coloquei parceiros do seu lado. Eu coloquei amigos do seu lado. Eu coloquei pessoas que vão cuidar de você. Abraça essas... Gente, a gente fica procurando fulano de tal lá não sei da onde. Quando a gente tem gente do nosso lado ali. Às vezes tem pessoas que estão aqui assim, querendo se relacionar com gente que já foi embora. É a pessoa que insistir em manter aquela pessoa na vida e não está observando que Deus está virando a estação, Deus está virando chave na vida de gente, colocando gente nova no caminho da gente, e a gente só quer olhar para o passado. Não, mas fulano de tal, meu irmão, já foi, já aconteceu. O novo de Deus está aí na tua vida rolando aí, você não está vendo? Tem gente nova, tem coisas novas. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena. O povo do reteté chegou. Coisa nova, meu irmão, coisa nova. Família. São muitas coisas para serem ditas. Mas a base de tudo é isso. Viva o amor. Viva, celebre o seu amigo, a pessoa que Deus colocou no seu caminho. Celebre essa pessoa. Honre essa pessoa. Não seja uma pessoa que não sabe honrar. Honre quem está do seu lado. Honre quem está com você hoje. Honre quem está sangrando, suando com você na caminhada hoje. Pelo amor de Deus. Viva isso. Cuide de alguém. Cuide de alguém, pelo amor de Deus. Porque tem gente que é assim. Existem pessoas que são eternas demandas. Isso pode te doer, mas é uma verdade. Existem pessoas que são eternas demandas. E vive sempre naquele problema, naquele demanda. Olha só, presta atenção numa coisa. Alguém pode até entender errado o que eu estou falando aqui, porque eu preguei aqui esses dias falando sobre... Eu falei que não vou orar por certas pessoas. Aí alguém não entendeu.
O Johnny tá... o pastor foi muito assim. Eu repito. Porque tem gente que você vem até na gente, tem gente que vem na gente, pede um conselho, a gente dá toda a direção, todo o conselho, toda a orientação, e a pessoa vira as costas, entra aqui, sai aqui, faz tudo errado. Aí depois, desculpa a palavra, quebra a cara e vem na gente, para a gente resolver o problema que ela mesma criou. Lide com as suas consequências. Não é nem porque eu sou mal, não. Eu vou ser mal se eu limpar a tua bagunça. Eu vou ser mal se eu não deixar você sofrer as consequências daquilo que você plantou. Aí eu vou ser mal. Existem pessoas que são eternas demandas. Não seja assim. Seja um recurso para a vida de alguém. Seja um recurso para a sua igreja. Bora. Gente, eu não sei o que vocês fazem da vida de vocês. Eu sei que muitos trabalham, hoje existe um esgotamento aí fora. São muitas coisas. Mas o que você tem, o que você é, Deus permitiu você ter e você ser para servir alguém. Você é e você tem, não é para você. É para servir alguém. Faça a sua parte.